Olá pessoal, eu sou o Paulo, essa é a União Imperial Brasileira. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a escravidão no Brasil e a família imperial brasileira. A crítica mais comum que costumamos ouvir quando falamos em monarquia no Brasil é sobre a escravidão. Essa crítica não é sem sentido, pois a escravidão foi o maior problema social do nosso país e suas consequências duram até hoje. Sendo que, dos 67 anos de Império do Brasil, 66 foram sob o regime escravista. Para piorar, o que aprendemos na escola nos leva a acreditar que a família imperial brasileira era completamente a favor da escravidão. Se pudéssemos resumir a crítica feita à família imperial numa frase, provavelmente seria: o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, por causa da monarquia, pois a família imperial era escravocrata e a abolição só saiu por pressão da Inglaterra. Podemos então separar essa frase em 3 argumentos. 1. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão por causa da monarquia. 2. A família imperial era escravocrata. 3. A abolição só aconteceu por pressão da Inglaterra. Então vamos analisar cada um desses argumentos. Que o Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, isso é um fato. Mas por que demorou tanto? Será que realmente foi culpa da forma de governo monárquica ou da nossa família real? Para entender essa questão, nós não podemos olhar só o período do Império. Nós temos que voltar a 1500, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Na verdade, temos que voltar até antes, pois os índios que aqui já viviam também praticavam a escravidão. Ao começar a realmente colonizar o Brasil, por volta de 1530, os portugueses começaram a escravizar índios. E já em 1539, chega ao Brasil o primeiro navio trazendo escravos da África, iniciando assim a escravidão africana. Assim se formaria o Brasil, pela mistura dessas 3 culturas: o português, colonizador, o indígena, povo originário da terra, e o africano, traficado e escravizado. E por mais que essas culturas sejam distantes e completamente diferentes, vivendo em continentes separados, uma das pouquíssimas coisas que elas tinham em comum era a escravidão. Isso mesmo, os africanos praticavam a escravidão entre si, os índios também, e os portugueses escravizaram os dois. Infelizmente, a escravidão estava impregnada nas 3 sociedades que formaram a base da cultura brasileira. Mas voltando ao processo de colonização, a partir de 1530 se iniciaria o ciclo da cana-de-açúcar, e a mão de obra escrava se tornaria cada vez mais importante no Brasil colonial. Após o ciclo do açúcar, teríamos o ciclo do ouro, depois do ciclo do ouro, o do algodão, e ainda o ciclo do café, onde cada um necessitava de mais mão de obra escrava que o outro. Quanto mais a colônia crescia economicamente, mais escravos eram necessários e mais escravos eram trazidos da África. E assim, por praticamente 300 anos, o Brasil seria formado e moldado como uma sociedade altamente escravocrata, com a economia dependendo completamente da escravidão. Ao longo do período da escravidão, o Brasil foi o país que mais recebeu escravos em toda a América. Enquanto o nosso país recebeu sozinho pouco mais de 4.860.000 escravos, todos os outros países da América inteira receberam somados aproximadamente 5.670.000. Ou seja, recebemos o equivalente a 46% de todos os traficados da África. Essa quantidade absurda fez da escravidão um dos pilares básicos da sociedade brasileira. Ela estava tão enraizada que, além de escravos libertos comprarem escravos, como o famoso caso da Chica da Silva, houve também vários casos de escravos que possuíam outros escravos. Para piorar, quando a família real portuguesa se muda para o Brasil em 1808 fugindo de Napoleão, eles fazem diversas mudanças e modernizações na colônia. Entre elas, estava a vinda de toda a corte portuguesa para o Brasil, a elevação do status de uma simples colônia para o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, e a abertura dos portos para o comércio. Essas mudanças tiveram um impacto enorme e a economia começou a crescer muito. E se a economia crescia, a quantidade de escravos crescia também. Esse gráfico mostra a quantidade de escravos que desembarcaram no Brasil a cada ano. Como podemos ver, desde o início da colonização, a quantidade de escravos vinha crescendo. Mas com a chegada da família real portuguesa, essa quantidade dá um salto gigantesco, chegando a mais que dobrar somente nos 16 anos até a nossa independência. Por falar em independência, é nesse cenário que chegamos ao surgimento do Império do Brasil, justamente no período de maior crescimento da escravidão. Ao declarar nossa independência, Dom Pedro I nos livrou do domínio português, mas não poderia nos livrar da herança da colonização portuguesa. O Brasil surge como um país independente, mas carregando uma herança de mais de 300 anos de escravidão totalmente entranhada em todos os setores da sociedade. A partir dali, teria que caminhar com as próprias pernas para resolver o problema da escravatura.
Sabendo de todo esse contexto histórico e de tudo que aconteceu até o Brasil surgir como um país independente, capaz de fazer suas próprias leis, fica mais do que óbvio que a escravidão era um problema que não poderia ser resolvido do dia para a noite. Muitos pensam que Dom Pedro I ou Dom Pedro II poderiam ter acabado com a escravidão quando eles quisessem, mas a verdade é que eles não poderiam. O Império do Brasil não era uma monarquia absolutista, onde o rei mandava e desmandava em tudo. O Brasil era uma monarquia parlamentarista, com constituição e divisão entre os poderes. E na Constituição do Império, o imperador não tinha o poder de promulgar nenhuma lei. Só quem poderia criar uma lei, acabando com a escravidão, era o parlamento, ou seja, os deputados e senadores. Do mesmo jeito que o presidente hoje não pode fazer tudo o que quiser, o imperador também não podia. Seus poderes eram limitados pela Constituição. Quem diz que algum dos imperadores poderia acabar com a escravidão, com uma simples canetada, está reduzindo o problema da escravidão apenas ao campo político e ignorando que, mais do que isso, era também um problema social. A sociedade era racista e escravocrata. Sendo assim, a única forma de acabar com a escravidão seria uma abolição de forma gradual, moldando a sociedade. Mas a questão é, será que foi culpa da monarquia que essa abolição gradual se prolongou tanto? Afinal, os outros países da América se tornaram repúblicas e neles a abolição ocorreu antes. Mesmo assim, ver quem era uma república ou monarquia e qual deles aboliu a escravidão é uma análise muito superficial que desconsidera as diferenças entre os países. Se compararmos a data de independência de cada país com a data de abolição da escravidão, teremos a seguinte tabela. Aqui podemos ver que o Brasil, sendo a única monarquia da lista, levou 66 anos para aprovar a abolição, enquanto os demais, todos repúblicas, levaram de 1 a 89 anos, após a independência para pôr fim à escravidão. O que fez com que alguns países fossem mais rápidos que outros em aprovar sua abolição não é se o governante era bonzinho ou não, mas sim o quanto a escravidão estava arraigada à sociedade e o quanto ela representava para a economia daquele país. O historiador Luiz Felipe de Alencastro toca exatamente nesse ponto ao afirmar que a escravidão não era importante nos outros países da América, apenas no Brasil e no sul dos Estados Unidos, que, como podemos ver, são justamente os dois países que mais demoraram para promover a abolição. Então, podemos ver que mesmo nessas repúblicas onde a escravidão não tinha importância econômica ou cultural, a abolição chegou a demorar até 58 anos para acontecer. Já sobre os Estados Unidos, o professor Christian Edward diz o seguinte: quanto à escravidão, sua associação à monarquia também não é simples. Sua extinção foi lenta e gradual em todas as sociedades que estavam arraigadas. Na República dos Estados Unidos, a escravidão durou ainda quase um século depois da independência. Só terminou abruptamente por conta de uma guerra civil. Não fosse a guerra, teria durado muito mais. Ou seja, o fator mais importante na questão da abolição não é se era uma república ou monarquia, mas sim o quanto a sociedade estava acostumada com a escravidão. Tanto é que, se na independência tivéssemos nos tornado uma república, a escravidão continuaria do mesmo jeito, pois não era um problema dependente da forma de governo, mas sim da sociedade. Se tivéssemos nos tornado uma república, a sociedade escravocrata tenderia sempre a eleger presidentes favoráveis à escravidão. Nesse caso, estaríamos numa situação pior que os Estados Unidos, pois nossa sociedade era ainda mais escravagista que a deles. Ao comparar os dois países, o historiador Alencastro afirma: no Brasil, a escravidão não era como nos Estados Unidos. Lá, a escravidão era regional, no sul. Já no Brasil, a escravidão era nacional, no país inteiro. Como foi nos Estados Unidos? O norte do país, não escravista, elegeu Abraham Lincoln. Isso causou a ruptura dos Estados Unidos com a União. Ocorreu então uma guerra civil para acabar com a escravidão. Aqui não existia nenhuma parte do território em que a escravidão fosse legal. Ou seja, nos Estados Unidos, uma parte do país elegia políticos favoráveis à abolição. Mas isso não aconteceria aqui no Brasil, pois todos os estados eram escravistas, o país inteiro, não apenas uma parte dele. Ao comentar sobre a possibilidade de uma república aqui no Brasil agilizar o processo de abolição, o historiador Christian fala: nas repúblicas hispânicas, em que a escravidão estava menos enraizada, a onda abolicionista só ocorreu na segunda metade do século. Equador, 1851, Colômbia, 1851, Argentina, 1853, Venezuela, 1854, Peru, 1855. Em nenhum país independente do continente, a escravidão estava tão difundida como no Brasil. Caso a monarquia não houvesse vingado por aqui, as diversas repúblicas surgidas em seu lugar teriam certamente preservado o regime escravista por mais tempo que todas as repúblicas vizinhas referidas, ao menos nas regiões brasileiras de maior dinamismo econômico, como o Sudeste. O que tornou insuportável o escravismo no mundo não foi a multiplicação de repúblicas,
Um fato importante que demonstra como a república aqui não era a favor da abolição é que o Brasil teve várias revoltas separatistas que pretendiam criar uma república, mas a grande maioria delas não era a favor da abolição. Se separarmos essas revoltas em dois grupos, um de abolicionistas e outro de não abolicionistas, veremos que apenas a Conjuração Baiana e a Balaiada ficam no grupo das abolicionistas, enquanto todo o restante não defendia o fim da escravidão. Já a Cabanada é um caso especial. Ela foi a favor da abolição, mas não era republicana. Defendia a volta de Dom Pedro I ao trono, depois da sua abdicação. Já dentre as revoltas não abolicionistas, algumas eram claramente a favor da escravidão, como a Revolução Pernambucana. Outras apenas ignoraram o problema, como a Inconfidência Mineira, onde o próprio Tiradentes tinha 6 escravos no dia em que foi enforcado. Outras ainda sofreram uma briga interna, alguns queriam a abolição, outros não, e isso acabou dividindo e levando o movimento ao fracasso. Foi o caso da Confederação do Equador. Além das revoltas separatistas, nós tivemos também o movimento republicano. Diferentemente das revoltas, ele não queria transformar apenas alguma parte do país em república. Ele não era separatista, ele era nacional. Queria transformar o país inteiro numa república, e mesmo nesse movimento republicano, não era abolicionista. O Clube Republicano do Rio de Janeiro, o primeiro do Brasil, foi fundado em 1870, e em seu manifesto não citava a questão da escravidão. Já o Partido Republicano Paulista citava em seu manifesto o fim da escravidão em 2 condições. Primeiro, que cada província realizaria sua própria abolição lentamente. Segundo, para não desrespeitar o princípio da propriedade, haveria indenização para os proprietários de escravos. E apesar de citarem a abolição, na prática eles não fizeram nada, porque eles tinham medo de perder o apoio de fazendeiros escravocratas que apoiavam o movimento republicano. E por fim, nós ainda podemos lembrar que mesmo após a abolição e ao fim da monarquia, os republicanos assumem o poder, mas nada fazem para inserir os escravos recém-libertos à sociedade. Então, respondendo à pergunta inicial, não é culpa da monarquia a abolição ter demorado a acontecer. A culpa é da colonização e o modo como ela nos deixou uma sociedade dependente da escravidão. Não há indício algum de que a abolição teria ocorrido antes, caso tivéssemos nos tornado uma república da independência. Então, pessoal, até aqui nós respondemos ao primeiro ponto. Para o vídeo não ficar muito grande, os outros 2 pontos vão ficar para uma segunda e terceira parte que ainda vão sair. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Muito obrigado, até mais!